Imagina estar preso dentro de uma cela, ouvir o som de centenas de policiais subindo as escadas e perceber que ninguém ali sabe se vai sair vivo. Em 2 de outubro de 1992, dentro da Casa de Detenção de São Paulo, o presídio conhecido como Carandiru, 111 presos morreram em poucas horas. Mas muitos sobreviventes contam que, quando a polícia entrou no pavilhão, a briga que havia começado ali dentro já estava praticamente terminando. Então a pergunta que até hoje divide opiniões no Brasil é simples: o que realmente aconteceu dentro do pavilhão 9 naquele dia? Naquela época, o Carandiru era considerado o maior presídio da América Latina. O complexo havia sido construído para cerca de 3.000 detentos, mas no início da década de 1990, mais de 7.000 homens viviam ali dentro. As celas estavam superlotadas, muitos presos dormiam no chão e a tensão entre grupos rivais era constante. Era um ambiente onde pequenas discussões podiam rapidamente se transformar em conflitos maiores. Na manhã do dia 2 de outubro de 1992, uma briga começou entre alguns detentos no pavilhão 9, um dos prédios do complexo. Ninguém sabe exatamente como começou. Alguns relatos dizem que foi uma discussão banal, outros falam em rivalidades antigas entre presos. O que se sabe é que a briga se espalhou rapidamente pelo pavilhão. Alguns detentos quebraram portas de celas e começaram a correr pelos corredores. Agentes penitenciários tentaram controlar a situação, mas logo perceberam que não tinham número suficiente para conter a confusão. Do lado de fora do presídio, a polícia militar foi acionada. Enquanto isso, dentro do pavilhão, alguns sobreviventes afirmam que a situação já começava a diminuir. Muitos presos teriam voltado para dentro das celas e outros tentavam separar os envolvidos na briga. Mas poucos minutos depois, um novo som começou a ecoar pelos corredores. O som de passos pesados subindo as escadas do prédio. Centenas de policiais militares estavam entrando no presídio. Antes de continuar essa história, eu queria fazer uma pausa rápida para saber da sua opinião. Você já tinha ouvido falar do massacre do Carandiru? Ou você conhece alguém, algum parente ou vizinho que viveu ou foi afetado por esse episódio? Se quiser, conta aqui nos comentários. Segundo relatos de sobreviventes, naquele momento, muitos presos começaram a gritar que queriam se render. Outros correram para dentro das celas tentando se esconder. Alguns disseram que levantaram as mãos para mostrar que estavam desarmados. Mas quando os policiais chegaram nos corredores do pavilhão 9, os tiros começaram. Disparos ecoavam pelo prédio. Alguns sobreviventes contam que os primeiros tiros vieram logo que os policiais apareceram no corredor. Outros dizem que os disparos começaram depois que algumas portas de celas foram abertas. Em poucos minutos, o pavilhão se transformou em um cenário de caos. Homens tentando se esconder debaixo de camas, outros tentando se proteger atrás das paredes das celas. Alguns gritavam pedindo para parar os disparos. A fumaça dos tiros se espalhava pelos corredores. Em entrevistas dadas anos depois, alguns sobreviventes descreveram aquele momento como uma cena de guerra dentro de um prédio fechado. Segundo diversos relatos reunidos em reportagens e livros, muitos presos foram atingidos dentro das próprias celas. Alguns estavam escondidos, outros tentavam ajudar colegas feridos. Quando a operação terminou, o cenário dentro do pavilhão 9 era devastador. Corredores cobertos de sangue, celas destruídas, corpos espalhados pelo chão. O número oficial divulgado depois foi de 111 presos mortos. A maioria morreu por disparos de arma de fogo. Nenhum policial morreu durante a operação. Esse detalhe chamou a atenção de muita gente na época e passou a ser um dos pontos mais discutidos sobre o episódio. E aproveitando esse momento da história, faço outra pausa bem rápida. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre a história real do Brasil, já deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que está achando do vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias como essa. Relatos de sobreviventes começaram a aparecer em jornais e reportagens. Alguns diziam que presos haviam sido mortos mesmo depois de se renderem. Outros afirmavam que muitos detentos não tinham participado da briga que iniciou a confusão. Organizações de direitos humanos passaram a investigar o caso e denunciaram o episódio como um massacre.
Autoridades da época defenderam a operação, dizendo que a polícia havia sido enviada para retomar o controle do presídio e proteger vidas. Mas as perguntas continuaram. Por que tantos mortos? Por que nenhum policial morreu? E o que realmente aconteceu dentro daqueles corredores durante os minutos em que os disparos aconteceram? O caso acabou se tornando um dos processos judiciais mais longos e complexos da história do Brasil. Décadas depois, diversos policiais envolvidos na operação foram julgados. Alguns chegaram a ser condenados, mas muitas dessas decisões acabaram sendo anuladas posteriormente. Com o passar dos anos, o presídio do Carandiru também passou a ser um símbolo do sistema prisional brasileiro e dos seus problemas. No início da década de 2000, o complexo foi desativado e demolido. Hoje, no lugar onde ficavam os pavilhões, existe o Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. Um lugar onde pessoas caminham, estudam e passam tempo livre. Mas naquele mesmo local, em 1992, aconteceu um episódio que ainda levanta muitas perguntas. Mais de 30 anos depois, o que realmente aconteceu dentro de Pavilhão 9 continua sendo motivo de debate. Para alguns, foi uma operação policial num ambiente extremamente perigoso. Para outros, foi um massacre que poderia ter sido evitado. Mas para os sobreviventes que estavam ali dentro naquele dia, existe uma lembrança que nunca desaparece. O som dos tiros ecoando pelos corredores do presídio. E a sensação de que por alguns minutos, ninguém ali sabia quem conseguiria sair vivo dali.